que é para o jogador. Temos aqui os jogadores, tem o Chico, temos um técnico aqui, isso é importante a gente falar. E eu quero que vocês falem a respeito, Paulo, Chico, do que vocês sentiram da coletiva do Carpini. O Carpini está ameaçado, Chico? Tá ameaçado, sim. Quando o técnico fala que está prestigiado, né, tem aquele quadro do Jô Soares, você lembra? Sim. Não faça amor, não faça guerra. Eu estou prestigiado. Pronto, aí você pode dizer que a cabeça dele está a prêmio. E com tudo aquilo que o Miller disse, né? Ele errou demais, ele tem errado demais na escalação de São Paulo. E esses erros já levaram um grande prejuízo para o clube, que foi a desclassificação hoje contra o Novo Horizontino. E eu acho que se ele continuar nessa toada, começar mal o Campeonato Brasileiro, começar mal a Libertadores, ele não dura muito. Aliás, é bom lembrar que o Rogério Ceni teve um percurso parecido, viu, Miller? Lembra disso? Ele foi mal no Campeonato Paulista, foi desclassificado e não aguentou 3 jogos no Campeonato Brasileiro, 5 jogos e foi demitido. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que vai para o mesmo caminho. Do jeito que está indo, não tem como. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Esse negócio de ficar colocando sempre a culpa no treinador não é legal também, não. Até porque nós vimos aí a preocupação do jogador em ajudar o treinador. Mas os dirigentes colocam. Não, mas eu tô falando no sentido, Chicão, tô falando no sentido que o jogador entra, tem que chamar a responsabilidade na hora de bater o pênalti, porque a torcida, os 50 mil, o jogador falou 50 mil lá, tava esperando ele bater. 55. 55 mil. E por que ele não foi bater? E aí ficam chamando o treinador de burro. Então por que o jogador não deu as caras e foi lá e falou, eu vou bater o pênalti, eu vou liquidar o jogo. O último pênalti. Poderia ter ido lá. Mas é que ele demorou para colocar o cara. Não, mas demorou tudo bem, demais. Chico, demorou, mas o jogador quando entra tem que chamar a responsabilidade. Um jogador desse tamanho, né, Tem que chamar a responsabilidade. Vai na linha do Paulo, claro, sem querer crucificar, mas é o momento, enfim. Eu acho o seguinte, eu acho que falando dentro do meu trabalho, por exemplo, quando Sabe que o Paulo Sérgio foi na redação? Não, o pessoal de São Paulo falava, não falta mais nada, o Paulo Sérgio foi o primeiro. Falta sim, falta ganhar do Corinthians em Itaquera. O senhor falava isso e agora está querendo desvalorizar. Então ele quebrou o tabu, né? Então de desempenho, de números, são números aceitáveis. Foi eliminado, é verdade, no Campeonato Paulista, são números aceitáveis. Mas o que me preocupa e chama a atenção é desempenho. O São Paulo se classificou, com todo respeito, com as calças da mão contra o Ituano na última rodada. O desempenho que deixa para mim uma interrogação se a diretoria do São Paulo vai permanecer ou não com ele. Você acha que, conhecendo, eu começo pelo Miller e vocês fiquem à vontade, você acha que a situação do Carpini lá dentro, ela fica complicada com essa eliminação, Miller? Já caiu. Como é que é? Já Sério? caiu. Depois você me fala. Você acha que dificilmente... Dificilmente, pelo amor de Deus, Rafa. Ele não tá no nível do time, nunca teve. Você falava isso, ele ganhou a Supercopa, eu critiquei ele. Mentira, é verdade? Verdade. Ele classificou contra o Ituano, eu continuei criticando. Ele ganhou não sei de quem no Morumbi, ganhando no Morumbi, aquele sufoco danado. Eu continuei criticando ele. Por quê? Eu tenho alguma coisa pessoal com ele? Eu nem conheço, eu nunca vi na minha vida. Eu tô dizendo pra você que ele não é no nível do time, ele não está no nível do time e nunca esteve e nunca estará. É questão de mentalidade, time grande é diferente. É diferente de time grande. Não adianta você fazer programação para a temporada de 2027. Isso não existe no Brasil. Isso é lei brasileira. Eu não estou na Itália, eu não estou na França. Lá é outra coisa. O Wenger no Arsenal, meu assim, ficou 25 anos sem ganhar nada. E ninguém falava nada para ele. E ele era o cara, prima dona do clube. Mandava no clube. 25 anos, sem ganhar nada. Mas é mentalidade inglesa. Eu não tenho nada com inglês, meu. Eu sou brasileiro. Calma, jogador. Não, calma, não me importa não. Eu estou virado no girai. Deixa eu dizer uma coisa pra você. O treinador do São Paulo é fraco. E continua sendo pro São Paulo. Pro São Paulo. Ele foi bem no Juventude. Eu não tenho nada a ver com Juventude. Eu sou São Paulino. Não interessa se ele fez bem. O treinador não vive de passado. O treinador vive do presente, pô. Qual que é o presente do São Paulo? E como você falou, qual que é o desempenho do São Paulo? O Galo foi o melhor batedor de pênalti. Entra lá e bate o pênalti. Você vai bater que você é o melhor. Ele bate bem mesmo. Ele é um argentino, ele é frio. O argentino é frio para bater pênalti. Mais que o brasileiro, mais competente. Ele vai bater o pênalti. Rames, você também vai bater porque eu sou o melhor jogador do time. Pronto, acabou, isso é simples. Agora, ele não pode ficar no São Paulo, não pode.
Só vou ter que contratar um treinador. Vai começar a Libertadores agora. Agora, daqui um mês. Você sabe muito bem como é que é Libertadores. Você pega o Del Valle, time projeto lá. Você acha que você ganha de fácil do Del Valle, da LDU lá? Aqueles negão correndo pra caramba? Para com isso, meu. Então o treinador e o jogador nesse exato momento, o jogador nesse exato momento, ele é panela. Ele olha pro treinador e diz, fraco. Não confia mais na fala do treinador. Isso é normal num time grande quando a fase tá ruim. Agora, a gente, lógico, esse treinador não existe mais. A gente olhava pro Cilinho, sabia que ele ia tirar alguma coisa. Olhava para o Tele, sabia que ele ia fazer alguma coisa na hora da dificuldade, porque ele já estava acostumado com isso, já era um treinador consagrado. Sim. É diferente o comportamento e reação. Em cima disso, e até porque nós temos um técnico e um jogador na bancada, a minha pergunta é a seguinte, que eu vou fazer para vocês, para a gente seguir, porque temos que falar de Palmeiras, de Corinthians, enfim, projetar a fase final do campeonato. Chico, a pergunta que eu faço para vocês, vocês podem responder, ela é tranquila. Pela cultura do futebol, não especificamente no caso do Carpini, mas é o Carpini que está nessa posição. Pela cultura que nós temos aqui no futebol, passei os números do Carpini, mas desempenho, a grandeza de um São Paulo, o Carpini está ameaçado no cargo pela cultura do futebol? Pela cultura está. Porque se eu conheço o meu eleitorado, o Júlio Casares, ele vai ouvir muita gente lá dentro do Morumbi. Ele não vai ser aquele presidente que vai chegar e falar assim, não, eu banco o treinador. Ele vai ouvir as bases dele, vai tentar escutar como é que a cartolada está encarando, né, esse Carpini, essa fase do Carpini lá no São Paulo, e vai tomar uma decisão em cima do que a maioria da base dele falar para ele tomar. Que o Júlio Casares ele tem isso, ele administra, né, com bastante, vamos dizer assim, perspicácia. Ele tem jogo de cintura. E se precisar segurar a do Carpini, ele não vai segurar. Júnior, mas ele não falou que antes ia segurar? O próprio treinador, o treinador sentia essa... outra coisa, jogador, minha mãe mandou um recado para você se acalmar, porque senão você vai ter um infarto. Calma. Não, meu coração tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Tá bom. Ô, Júnior. Jogador, outra coisa que eu queria falar pra você é o seguinte. Esse negócio que você tá falando que a diretoria vai respaldar. Que respaldar coisa nenhuma? Vai respaldar o quê? Futebol não é aqui. Qual que é a lei da bola? Futebol é resultado. E qual que é o resultado do São Paulo? Perdeu dentro de casa. Você perder dentro de casa foi uma derrota vergonhosa. Porque não perdeu para um grande. Antes do Paulo e da Michele dar opinião, para a gente seguir aqui, para o Nelsinho e para o Júnior, eu vou modificar a pergunta. Vou dizer assim, pela cultura do futebol, vocês ficariam surpresos se o Carpini não continuar o trabalho? Pela cultura do futebol, vocês ficariam... Aparece lá a notícia na internet, o São Paulo demite o Carpini. Você ficaria surpreso, Nelsinho, como é a cultura do futebol? Bom, eu acho o seguinte, né? Eu acho que, pelo que eu acompanhei a contratação do Carpini, assim, pelo noticiário, pelo que nós ficamos sabendo, ele foi um nome que foi muito estudado, né? Eles fizeram vários contatos, procurando achar um treinador que encaixasse dentro da filosofia da diretoria do São Paulo. Do Dorival Júnior, né, principalmente. Pela saída do Dorival, né? Eles estavam procurando esse perfil. Eu acho que a diretoria do São Paulo, ela vai manter o Carpini. Ela vai manter. E eu vou mais além, não discordando com o Miller, né? Eu acho que são opiniões. Claro. Eu até como ainda treinador na ativa, eu acho que, por exemplo, né, o Miller, ele citou o Tele, né? Eu em 71, em 72, o Tele chegou no São Paulo, o Tele também foi massacrado. Sim, não deixaram, não é? Não deixaram o Tele trabalhar. De pé frio. Era a fama de pé frio. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ver. Lógico que no Brasil, infelizmente, é isso. Essa é a culpa cultura. É tudo em cima do treinador, é a cultura. Eu acho que o São Paulo é um time que tem uma condição e eu acho que deve manter o Carpini.
Para o jogador, Júnior, em cima de tudo que a gente está falando aí, para o jogador, é importante a manutenção do treinador para a sequência do trabalho. O Corinthians trocou de treinador o ano passado no Campeonato Paulista, acho que umas 5, 6 vezes. Veja o que aconteceu no ano no Corinthians. Foi só um exemplo, Paulo. Pô, mas estamos falando de São Paulo, pô. Nós vamos falar do Corinthians já já. Você entende, ficaria surpreso pela cultura do futebol se o Carpini não seguisse o trabalho? Não ficaria surpreso pela cultura do futebol brasileiro, porém, eu acho que o treinador é o maestro da orquestra, né? Então, uma estratégia para a contratação de um treinador, eu acho que você tem que deixar no mínimo um ano para ele poder trabalhar. Porque acho que afeta muito uma estratégia, um planejamento dentro de um clube, uma mudança tão rápida assim, né? Eu também concordo com o Miller, as coisas que ele falou sobre resultado, acho que tem que ter resultado, só que a gente tem que ver a longo prazo, né? E um treinador precisa, para colocar o time dele em ordem e ter resultado, às vezes, o começo às vezes é conturbado e depois acaba tendo resultado. Só que precisa passar por esse momento difícil também, né? Futebol nem sempre dá esse tempo. Um detalhe interessante, né? Assim citou ele nos anos 70, né? O Lazzaroni foi massacrado pela imprensa brasileira. Mas só que aqueles treinadores, assim como o Nelsinho, tinha jogadores gênios. Sim. Outra. Sem dúvida. O Nelsinho olhava para o banco, não confiava muito em ninguém no Corinthians. Aí ele dizia assim, pô, o Neto tá morto em campo. Saía uma falta, eu guardava. Ele que vai definir. Porque resolvia. Hoje não temos mais esses gênios. Assim, temos? Não temos mais, acabou, esquece. O futebol brasileiro, ele tá falido tecnicamente. Fabinho. Entendeu? Então o que acontece? O treinador sabia, ele transferia a responsabilidade. Ó, vai lá, joga, se vira. Porque sabia que o jogador ia resolver. Hoje, o treinador não tem mais esses gênios. Sem ser saudosista, mas que saudade. Paulo e Michele, eu quero o destaque final do Zé Paz. Paulinho, fosse você, você entende o quê? Que fica Carpini, sai Carpini, conhecendo a cultura do futebol, o que você, à distância, acha que pode acontecer com o Carpini? Não, conhecendo a cultura, o jogador já derrubou o cara. Porque é assim que funciona lá. Infelizmente. Mas eu acho que o maior erro do Carpini foi segurar o Rames. Devia ter deixado o Rames sair. Porque o Rames, hoje, ele não está sendo bom pro elenco. E uma andorinha pode arrebentar todo o trabalho. É mais uma pressão que ele trouxe para ele, né? Só mais a pressão. E aí, estamos falando aqui do Rames quase uma hora, cara. Mas o que ele poderia ter feito, o jogador? Transfere a responsabilidade pro Rames. É lógico. A torcida não quer você? Vai jogar 90 minutos, vai lá, se vira. Pronto, é o que o Miller tá falando e é a postura que o Nelsinho disse que tem como treinador. E cada um trabalha do seu jeito. Eu venho aqui, apresento o programa com as minhas virtudes, com meus defeitos. É assim a vida, todos nós, né? Mas cada um tem uma postura. O Rogério não teve resultado no São Paulo como título, e aí? A verdade é que eu acho o seguinte, o Mesa Redonda é um programa interessante aqui, né? Quem senta aqui, o treinador que senta aqui... Eu falei professor antes de começar o programa.